quais os hábitos financeiros realmente mudam a vida de alguém? Tá. Porque eu vi uma explicação num vídeo teu, Uhum. onde tu usou a torneira ali, né? Uhum. Né? Abre a torneira, fecha o ralo. Isso. Essa é boa. Eu aprendi essa dica com o Ricardo, do canal Não Minta Pra Mim, inclusive. Cara, dicas que tem a ver com comportamento. Primeira coisa que eu vou falar. A coisa mais importante para você que quer mudar de vida é você começar a estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque quando você estuda sobre educação financeira, você começa a mudar os seus comportamentos. Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias. Eu e a minha esposa, a gente estava indo para um casamento no interior. Aí a gente estava dirigindo, eu estava dirigindo, minha esposa no banco do lado. Aí a minha esposa falou, você não acredita no que uma amiga minha fez. Falei, o quê? Ela estava devendo e ela não estava conseguindo pagar e estava pagando o mínimo. Aí ela pegou um outro cartão de crédito para usar o dinheiro do outro cartão para pagar o do outro. E aí começou a dever o outro e hoje ela está com 4 cartões de crédito estourado. Eu falei, meu Deus, sério, que loucura, caramba, né? Terrível. Aí continuamos dirigindo. Aí eu lembrei de um amigo meu e falei, e um amigo meu que financiou um apartamento. Aí aconteceu bem isso aí. Ele começou a ganhar menos e não estava mais conseguindo pagar a parcela. Aí ele fez um consórcio para tentar dar o lance com o fundo de garantia dele, ser contemplado para pagar o financiamento. Só que aí o fundo de garantia dele não foi suficiente e agora ele não consegue pagar nem o financiamento nem o consórcio. Aí eu tava dirigindo, eu comecei a pensar, né? Falei para minha esposa, amor, você já reparou que se a gente não tivesse estudando sobre educação financeira, é provável que a gente nem repararia nesses Sim. erros das outras pessoas. Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler um livro sobre finanças, a gente começa a ser confrontado com hábitos errados que a gente tem desde sempre e que se a gente não parar e não eliminar, a gente vai continuar patinando. É que, sabe, eu entendo uma coisa, né? Do que acontece com a maioria das pessoas. A pessoa ganha pouco e às vezes ela pensa da seguinte maneira: para mim adquirir uma coisinha, eu vou ter que parcelar. Ela pensa assim, porque às vezes eu pelo menos vim do interior, né? Então lá no interior a gente via isso muito. Então vai comprar uma geladeira, não tem o dinheiro à vista, parcela 10, 12 vezes, paga 2 geladeiras. Vai comprar uma televisão ou, por exemplo, uma coisa que queima em casa, né? O fogão estraga. E às vezes o conserto é quase o valor do fogão. Daí a pessoa pensa assim, puxa, eu não tenho dinheiro para comprar. Ela vai lá, porque o crédito ele é muito fácil, né? E às vezes a pessoa se vê numa situação, né? Eu digo, eu acho que as pessoas tinham que ganhar mais. Né? É o que eu acho, né? Sim. Porque tudo é muito caro, tudo inflaciona, tudo muda. É absurdo, e se tu pegar o salário e a inflação, são coisas bem diferentes. A inflação é 7, 8 e o salário é 2% de dissídio. Entende? Só que chega um momento assim que a pessoa não tem. E a maioria das pessoas não tem reserva de emergência. Grande parte das pessoas, elas têm para viver no mês. Elas têm para sobreviver, né? Sim, sim. Não, e isso é verdade. Eu vou te mostrar um negócio que eu baixei, que eu gerei no ChatGPT, que é interessante, que tem a ver com isso. Como a gente paga caro pra caramba nas coisas por causa do imposto que está embutido em tudo. Sim. Né? O pessoal pensa, poxa, a gente paga imposto que é deduzido lá no meu Olerite. Não, tem esse imposto. Só que tem um imposto em cima de tudo que a gente compra. E é ridículo. Aí eu falei pro ChatGPT assim. ChatGPT é um negócio incrível, né? Meu Deus do céu, cada dia eu me surpreendo mais. Eu falei assim pro ChatGPT. Chat, bom dia. Primeiro que eu sou educado, que eu tenho medo de um dia perder a amizade. Muito obrigado, meu querido. Você é demais. Eu sempre elogio. Aí eu pensei assim, olá, chat, você pode me fazer uma pesquisa que eu quero fazer um post no meu canal sobre isso? Eu quero que você veja o valor do iPhone 17 de Pro Max em 15 países diferentes, quanto que é o salário mínimo em cada um desses países e quantos dias de trabalho equivale ganhando o salário mínimo para a pessoa poder comprar um iPhone. Aí saiu aqui, né? Não, ele já dá imagem prontinha, sabe? Um negócio incrível, tudo pronto. Né? Ó, na Suíça, a pessoa que ganha um salário mínimo, com 6 dias de trabalho, ela já comprou o iPhone.
Luxemburgo, a pessoa pobre de lá, Sim. que ganha um salário mínimo, 12 dias ela compra esse iPhone. Estados Unidos, 22 dias. Aí tem vários aqui. Aí em último, Brasil. A pessoa que ganha um salário mínimo tem que trabalhar 170 dias para comprar o iPhone. Ou seja, na Suíça, o pobre de lá Quase com meio 6 ano. dias. Aqui 6 meses para comprar o iPhone. Então, a gente ganha pouco aqui. A média salarial do brasileiro é pouco, principalmente pensando em alimentação. Por isso que Alimentação tem que ter a não tem renda como extra, fugir. né? Você tem que otimizar o negócio, né? Então, o comportamento, você precisa, primeiro, andar com pessoas que tenham comportamentos bons, e aí é importante você andar e seguir gente inteligente, Sim. né? E o que eu vejo muito, pastor, pessoas que gastam dinheiro com ostentação. Sim. Tipo, é o pobre que ele... Tudo bem eu ser pobre, mas pelo menos eu tenho que parecer rico. Vai ser pobre até morrer, né? Então, esse tipo de mentalidade, a pessoa não ter reserva de emergência, é um passo para ela entrar na desgraça financeira, porque quando você não tem reserva de emergência, que é um dinheiro para emergência, quando vier a emergência, você vai se endividar. E se você já está endividado, você vai se endividar mais ainda e vai entrar num ciclo terrível. Então, tem alguns livros que eu gosto muito. Tem um autor, eu não sei se você gosta de ler livro de finanças, mas esse autor é muito bom, pastor. Como é que é o nome? Morgan Housel. Ele tem 3 livros. Tudo que ele escreve eu acho incrível. E ele é um cara famosão nos Estados Unidos, né? Ele tem um livro chamado A Psicologia Financeira. Depois ele tem um outro chamado O Mesmo de Sempre. E o último que ele lançou esse ano chama A Arte de Gastar Dinheiro. É muito bom, meu. E ele fala muito sobre comportamento. Como a gente gasta dinheiro. E ele faz uma análise pensando também nos caras bilionários que tem nos Estados Unidos e tal, né? E um erro que é sempre comum é esse, de você gastar dinheiro para impressionar os outros. Né? E tem várias frases, né? Ele fala, por exemplo, lá: a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém tá vendo. Né? E aqui no Brasil é o contrário. A verdadeira fortuna é aquilo que estão vendo. Olha minha roupa, olha meu carro, né? Tá até vendo com um cara que fala sobre antropologia e tal. Ele fala, né? Por que o pobre gosta tanto de gastar com carro e não se importa com a casa? Porque o carro dele todo mundo vê. A casa ninguém vê, porque ele nunca chama ninguém pra ir na casa. Então, eu moro num barraco velho, só bagaço. Mas tudo bem, ninguém vai lá, eu não vou chamar. Mas o meu carro, eu vou baixar o vidro e desfilar na rua com o carro. As pessoas querem ser vistas com coisas caras. Então, isso é um problema grave que aprisiona muita gente à pobreza. O gastar, o comprar por impulsividade, o comprar coisas que você não precisa o tempo todo. Então, por exemplo, o marketing. Qual que é o objetivo do marketing? É tentar convencer a gente de que a gente precisa de algo que a gente não precisa. Esses dias eu estava em casa e eu recebi um e-mail lá do Banco Inter. Faz uns 2 meses, acho. Entre para nossa fila de espera e seja um dos primeiros a comprar o S26 Ultra da Samsung. Clique aqui agora. Se é uma pessoa emocionada, ela vai clicar na hora, sem nem pensar, eu preciso de um S26 Ultra? Ou o meu celular tá bom, né? Então, essa impulsividade, esse autocontrole que a pessoa precisa ter para pensar, é uma necessidade ou é só um desejo? E se é um desejo que vale a pena? É só uma pressão social para que eu tenha isso para ser mais bem visto pelos Porque outros? Porque a sociedade está muito consumista, né? Muito. Extremamente, né? Sim. E aí é engraçado, tem um livro que eu gosto muito chamado O Almanaque de Naval Ravikant. É de graça esse livro, inclusive, em PDF. O autor libera de graça. Ele fala uma frase assim: viver tentando atender às expectativas da sociedade é a verdadeira inimiga da paz de espírito. E ele é um cara super rico. Foi um dos fundadores, criador do Uber, investiu em um monte de empresa no começo lá. E ele fala: se você fica sempre se preocupando em atender às expectativas da sociedade sobre como você tem que gastar o seu dinheiro, você nunca vai ter paz dentro do seu coração, né? Então, são alguns cuidados. Só que aí eu volto a dizer, a gente precisa ler livros, a gente precisa ver podcasts sobre especialistas em finanças comportamentais, para a gente aprender a não errar. Porque assim, o brasileiro ganha pouco? Ganha. Só que eu conheço muita gente que ganha 4 mil
que não tem dívida. E gente que ganha 8 que tem. Então você vê que nem tudo o problema é o salário. É muitas vezes o comportamento errado, né? O pessoal vai falar que nem sempre o problema é o quanto você ganha. O problema é o quanto você gasta, né? Claro que quem ganha pouco, o problema é o que ganha pouco mesmo. Aí tem que fazer uma renda extra, Tem um né? vídeo